Após a ressurreição, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, ensinando, consolando e confirmando a fé deles. Ele apareceu a muitos, falou sobre o reino de Deus e, por fim, ascendeu aos céus diante dos olhos maravilhados de seus seguidores. Mas, e depois? O que aconteceu com aqueles homens comuns que foram transformados em colunas da fé cristã? Como viveram? Para onde foram? Como morreram? Hoje, vamos mergulhar nessa jornada histórica e espiritual para descobrir o destino dos apóstolos de Jesus, aqueles que espalharam o Evangelho até os confins da terra, enfrentando perseguições, prisões e até a morte, mas nunca negando o nome de Cristo. Prepare-se, porque essa história vai muito além do que está nas páginas do Novo Testamento. O início da missão, o nascimento da igreja. Após a ascensão, os apóstolos voltaram a Jerusalém, conforme Jesus ordenara. Ali, permaneceram em oração junto com Maria, mãe de Jesus, e outros discípulos, até o dia de Pentecostes. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos 2:2. O Espírito Santo desceu sobre eles. Línguas de fogo pousaram sobre suas cabeças. E ali, naquele dia, nascia a Igreja de Cristo. Pedro, que antes havia negado Jesus 3 vezes, agora se levantava com ousadia, pregava com poder e fazia milagres em nome de Cristo. 3.000 pessoas se converteram em um só dia. Mas o Evangelho não ficaria restrito a Jerusalém. A perseguição que se levantou após a morte de Estevão fez com que os apóstolos e discípulos se espalhassem pelo mundo conhecido, levando com eles a mensagem da salvação. Pedro, de pescador a líder da igreja. Pedro, também chamado de Simão Pedro, foi o líder natural entre os apóstolos. Ele pregou em Jerusalém, curou enfermos e até sua sombra curava os doentes. Atos 5:15. Após a perseguição de Herodes, Pedro deixou Jerusalém e viajou por diversas regiões. A tradição cristã relata que ele evangelizou em Antioquia, na Ásia Menor e finalmente em Roma, onde se tornou o principal líder da igreja local. Durante o reinado de Nero, uma das perseguições mais brutais contra os cristãos teve início. Pedro foi preso e condenado à morte. Segundo os registros antigos, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois dizia não ser digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Mas glorificai a Deus por esse nome. 1 Pedro 4,16. Seu martírio se tornou símbolo de humildade e fidelidade, e sobre sua fé inabalável, Jesus havia dito: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. João, o apóstolo do amor. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, foi o discípulo amado. Foi ele quem repousou a cabeça no peito de Jesus na última ceia, e quem recebeu a missão de cuidar de Maria após a crucificação. João foi o único dos 12 que não morreu como mártir, embora tenha sofrido perseguições. Segundo a tradição, ele foi levado a Roma e lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente sobreviveu. Depois, foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões do Apocalipse. Ali escreveu: Eu, João, que também sou vosso irmão, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1:9. Após o exílio, João retornou a Éfeso, onde morreu em idade avançada, provavelmente entre 90 e 100 anos. Ele foi o último dos apóstolos a partir, o guardião final das memórias de Cristo. Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro mártir entre os 12. Tiago, irmão de João, foi um dos mais próximos de Jesus. Estava presente na Transfiguração e no Getsêmani. Em Atos 12, lemos que ele foi morto à espada por ordem do rei Herodes Agripa I, tornando-se o primeiro apóstolo a ser martirizado. A tradição diz que seu corpo foi levado à Espanha, onde ele teria evangelizado antes de sua morte. Até hoje, o local conhecido como Santiago de Compostela leva seu nome, Santiago, que vem de São Tiago. Sede fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. André,
o pregador das terras distantes. André, irmão de Pedro, foi o primeiro a ser chamado por Jesus. Ele foi um evangelista incansável, levando a mensagem de Cristo para regiões longínquas. Segundo a tradição, ele pregou na Grécia, na Ásia Menor e até mesmo em partes da Rússia e Escócia. André foi preso em Patras, na Grécia, e condenado à crucificação. Mas pediu que fosse crucificado em uma cruz em forma de X, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Essa cruz ficou conhecida como a Cruz de André. Enquanto era crucificado, André continuava pregando às multidões, louvando a Deus até o último suspiro. Felipe, o evangelista missionário. Felipe era conhecido por sua fé simples e seu desejo de mostrar Cristo aos outros. Foi ele quem apresentou Natanael a Jesus e logo evangelizou as cidades da Frígia e Herápolis, na Ásia Menor. A tradição diz que ele foi crucificado ou apedrejado até a morte por causa de sua pregação. Mesmo em sofrimento, Felipe teria orado por seus algozes. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Bartolomeu, Natanael, o apóstolo sem engano. Jesus o descreveu como um verdadeiro israelita em quem não há engano. Bartolomeu levou o evangelho para a Índia, a Pérsia e a Armênia. Lá, ele converteu muitos, incluindo nobres e sacerdotes. Isso gerou a ira dos líderes locais, que o condenaram a uma morte terrível. Foi esfoliado vivo e depois decapitado. Seu sacrifício mostra a fidelidade até o fim, um testemunho vivo de quem entregou tudo por amor a Cristo. Tomé, o incrédulo que levou a fé até a Índia. Tomé é lembrado por duvidar da ressurreição, mas quando Jesus apareceu e lhe mostrou as feridas, ele declarou: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Depois, tornou-se um dos missionários mais corajosos. Viajou para a Índia, onde fundou várias comunidades cristãs. Até hoje, existem igrejas no sul da Índia que se dizem fundadas por ele, os cristãos de São Tomé. Segundo a tradição, ele foi transpassado por lanças enquanto orava. Tomé morreu em paz, tendo visto com seus próprios olhos que o Cristo ressuscitado vale mais do que qualquer dúvida. Mateus, o publicano, transformado em pregador. Mateus, o cobrador de impostos transformado em apóstolo, escreveu o primeiro evangelho. Após a ascensão, pregou em Jerusalém, Etiópia e possivelmente Pérsia. A tradição é dividida quanto à sua morte. Alguns dizem que morreu martirizado por espada, outros que faleceu naturalmente enquanto pregava. Mas seu legado é eterno. O evangelho que leva seu nome se tornou uma das bases da fé cristã, mostrando Jesus como o Messias prometido. Segue-me. Mateus 9:9. E ele seguiu, até o fim. Tiago, filho de Alfeu, o apóstolo discreto. Pouco se sabe sobre Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago o Menor. A tradição associa-o a Jerusalém, onde teria liderado a comunidade cristã por algum tempo. Historiadores relatam que ele foi apedrejado até a morte por judeus que o acusaram de blasfêmia. Ainda assim, orou por seus inimigos até o último momento, assim como Estevão. Simão, o Zelote. Simão era conhecido por seu zelo. Talvez tivesse sido um nacionalista judeu antes de conhecer Jesus. Depois da ascensão, pregou o evangelho em Egito, Pérsia e Síria. Há versões diferentes sobre sua morte. Algumas dizem que foi crucificado, outras que foi cerrado ao meio. Mas todas concordam em um ponto: ele não negou o nome de Cristo. Judas Tadeu, o apóstolo das causas impossíveis. Também chamado de Lebeu, ou Judas, irmão de Tiago, Tadeu pregou na Mesopotâmia, Síria e Pérsia. Ele é lembrado hoje como o santo das causas impossíveis por suas orações fervorosas e fé inabalável. Segundo a tradição, Tadeu foi martirizado com golpes de clava por se recusar a negar Jesus. Suas palavras ecoam até hoje na carta que leva seu nome. Conservai-vos no amor de Deus,
esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1, 21. Matias, o substituto de Judas Iscariotes. Após a traição e morte de Judas Iscariotes, os apóstolos escolheram Matias para ocupar seu lugar. O sorteio foi feito entre 2 discípulos fiéis, e Matias foi o escolhido. Ele pregou na Etiópia e em regiões da Judéia, sendo morto por apedrejamento ou decapitação. Mesmo sem ter caminhado com Jesus desde o início, Matias se tornou exemplo de fidelidade até o fim. Paulo, o apóstolo dos gentios. Embora não fosse parte dos 12, Paulo, de Tarso, teve um papel fundamental na expansão do Evangelho. Antes perseguidor da igreja, foi transformado por uma visão gloriosa no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 4. Paulo fundou igrejas, escreveu cartas e enfrentou prisões, açoites e naufrágios. Por fim, foi levado a Roma, onde foi decapitado durante a perseguição de Nero. Suas palavras ainda inspiram milhões. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. O legado dos apóstolos. Cada apóstolo seguiu caminhos diferentes, mas todos deixaram a mesma marca, uma fé inabalável. Eles enfrentaram o império mais poderoso da terra, não com espadas, mas com a palavra de Deus. Através de suas vidas, o Evangelho cruzou fronteiras, mares e séculos. Eles provaram que o poder do Espírito Santo é maior que qualquer força humana. Hoje, mais de 2000 anos depois, o nome de Jesus ainda é proclamado em todas as nações, porque aqueles homens simples disseram sim ao chamado. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até os confins da terra. Atos 1, 8. E eles foram, até o fim. Os apóstolos não eram heróis nascidos prontos. Eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, sonhadores, medrosos. Mas quando conheceram o Mestre, foram transformados em testemunhas eternas. Cada ferida, cada lágrima, cada perseguição serviu para acender uma chama que nunca mais se apagou. Hoje, a mesma fé chega até nós. Não porque foi fácil, mas porque alguém não desistiu. E a pergunta que fica: o que você está fazendo com o Evangelho que chegou até você? Porque o mesmo Jesus que os chamou, também chama você, para ser luz neste mundo, sal na terra e testemunha viva do amor que transforma. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém. Que a história dos apóstolos renove sua fé e te lembre: Deus ainda usa pessoas simples para realizar coisas extraordinárias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo te inspire a continuar essa história, a história da fé que venceu o mundo.